Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, esse é o Igor. A Oi, gente veio aqui apresentar, compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente teve ano passado, oferecendo uma disciplina de pós-graduação que foi para vários PPGs diferentes. E o nome da disciplina foi Educação Superior, Desobediência Necessária. Igor, conta aí um pouquinho os dados e os números que você é bom nessa parte. bom, então assim, gente, basicamente esses slides iniciais são para a gente contar um pouco para vocês do que foi essa experiência em termos mais gerais. Então, assim, foi uma disciplina de pós-graduação stricto sensu, ou seja, aberta para alunos de mestrado e de doutorado do Brasil inteiro, de todas as áreas, 100% gratuita, né? E a primeira oferta dessa disciplina com esse nome, Educação Superior, Desobediência Necessária, é interessante dizer que o nome da apresentação é o nome da disciplina, né? E ela foi feita de maneira remota, ao vivo, síncrona, 100% baseada em métodos ativos. Mas o que a gente quer dizer com baseada 100% em métodos ativos? Eu acho que isso é uma coisa legal de falar, porque é bastante comum que as pessoas façam aquelas aulas expositivos dialogadas e, eventualmente, insiram algumas estratégias de metodologias ativas, né? Então, a nossa ideia não era essa, assim, era que realmente não haveria, e não houve, aulas expositivas, com uma sala de aula invertida, então todos os textos foram disponibilizados anteriormente via Google Classroom. A gente usou bastante os interesses e curiosidades de estudantes, né, para poder pautar, inclusive, decisões de discussões e de fontes. É importante lembrar que a gente não usou só textos, né, a gente usou acesso a outras fontes de referência, né, seja vídeos, áudios, enfim. Então, foi feita uma construção coletiva dessas referências por parte de estudantes. Claro, a gente trouxe uma organização inicial, até para dar início à disciplina, mas houve esse momento de participação também. E os nossos encontros, eles eram para debates e construções coletivas, né? Então, isso se pautou desde o início do semestre e se continua assim até o final. Então, a gente fez um grande trabalho para a disciplina, que ele foi dividido em algumas etapas. Então, a gente foi fazendo processualmente e buscou, de fato, colocar essa ideia de trabalho processual de fato existindo, então houve momentos de aula para apresentar o início, a ideia inicial do trabalho, depois houve um momento em aula para todo mundo compartilhar como estava indo o trabalho no meio do processo, que a gente chamou de trabalho de meio termo, e depois sim o trabalho final. E tanto no início quanto no meio termo, toda a turma colaborava, contribuía nas discussões para que houvesse uma maior qualidade naquele trabalho, para que ele se desenvolvesse da melhor forma, muitas vezes tomando novos caminhos, trazendo elementos que não haviam sido pensados anteriormente pela pessoa. E acho que o Igor pode contar um pouquinho a ideia desse trabalho, né? Que a curiosidade era a base. Os estudantes e as estudantes, eles tinham que construir um trabalho seu. Esse trabalho, ele podia ser de qualquer tema, claro, desde que se relacionasse de alguma forma com a educação superior e com uma proposta de desobediência relacionada à educação superior. Mas cada estudante construía o seu trabalho e ele tinha que ser baseado em uma curiosidade, ou seja, não era desfile de conhecimentos. Cada estudante tinha que buscar fazer uma pequena pesquisa, uma pequena investigação sobre aquilo que tinha vontade de saber mais, de conhecer mais, de ouvir mais. Então, esse era o componente avaliativo principal da disciplina. Só que, além disso, a gente também quis incluir algumas atividades relacionadas a coisas que são caras para a gente, que a gente acha que tem tudo a ver com não só com a educação superior, com desobedecer, mas também com a vida, que é autogestão, escuta. Então, assim, a gente fez atividades ao longo do semestre para que ele se autogerisse. Então, por exemplo, quando a Ju falou da construção coletiva de referências, essa atividade tem tudo a ver com a autogestão. Por quê? Porque eles tinham que se encontrar, eles tinham que se reunir, eles tinham que se conversar para estabelecer quais as referências
que eles próprios iam usar na disciplina. Então, E assim, fazer isso sem nossa mediação, de fato. sem, Assim, houve um momento, assim, resolvam-se, né? Tenham tempo para isso, e foi e, e, feito. uma última característica desse trabalho autoral, que foi o que cada estudante conduziu ao longo da disciplina, digamos assim, a atividade principal, é essa articulação entre ensino e pesquisa de campo. Por quê? Porque as pessoas tinham que ir a campo, elas tinham que buscar essa investigação, elas tinham que buscar essa escuta. Isso era um componente que para a gente era fundamental também. Basicamente, Ju pediu para eu falar em números, assim, vou passar rapidamente sobre isso. Essa turma de 2024-2, a gente recebeu mais ou menos 120 pedidos de inscrição e a gente inicialmente teve uma turma com aproximadamente 50 pessoas. Dessas, 35 aproximadamente concluíram a disciplina, ou seja, a gente teve uma evasão da disciplina de aproximadamente 30%, o que eu considero ok, porque muitas pessoas elas se inscrevem numa disciplina como essa sem ter a menor ideia do que vai ser, porque, por diversos motivos, porque acham que métodos ativos é legal, porque está na moda, porque gostaram do cartaz e por aí vai. Então, assim, o mais interessante que eu acho pontuar nisso aqui é a qualidade, a gente vai falar isso em outro slide, é a qualidade dos trabalhos de boa parte dos concluintes. E quem evadiu, evadiu no início, né? Foram pessoas que fizeram o primeiro trabalho ou nem fizeram o primeiro trabalho, né? E já descontinuaram a sua participação, né? Então, só brevemente, né? É importante a gente lembrar esse contexto, né? Então, é uma disciplina eletiva sobre educação superior, porque a gente achou importante, né? Não, são raras disciplinas sobre educação superior na pós-graduação, apesar de que a gente sabe que as pessoas fazem pós-graduação para atuar na educação superior. Mas que é um contexto bastante tóxico, né? São pessoas que estão aí com suas relações com suas de orientação nem sempre saudáveis, são pessoas em ambientes de muita pressão e que a gente traz para discutir justamente sobre educação superior, né? Então, acho legal contextualizar um pouquinho isso. E daí, agora, também, o que a gente achou? Coisas que nos surpreenderam, né? Que a gente, claro, a gente, quando faz planejamento de uma disciplina, a gente tenta minimizar qualquer possível dificuldade e a gente acabou se surpreendendo com dificuldades simples, né? E a gente destaca aqui duas dificuldades para compartilhar com vocês. Uma é que estudantes tiveram muitas dificuldades para questões que para a gente seriam simples, por exemplo, gravar vídeos. E como foi uma disciplina síncrona online, a gente usou muitas ferramentas digitais, então eram ferramentas simples, a nosso ver, a gente escolheu ferramentas simples, mas ainda assim houve uma dificuldade para gravar um vídeo, para compartilhar uma tela, compartilhar slides. Então é uma questão que no futuro a gente pode pensar em como diminuir um pouco essa situação. E Vocês estão me ouvindo? Meu vídeo está aparecendo? Minha câmera está funcionando? Muitas vezes isso. A gente imaginou que depois da pandemia não haveria mais situações assim, né? Depois de tantos anos de experiência, e ainda tinha. E a outra dificuldade foi que a gente abriu para um trabalho bastante diferente, né? Então, autoral, de curiosidade, como o Igor falou. E a gente falou, gente, não precisa ser um trabalho acadêmico, né? Não precisa ser um artigo, como vocês estão acostumados a fazer em outras disciplinas. Pode ser fora do padrão, é bem-vindo que seja fora do padrão. Desconstruam-se, usem essa oportunidade para pensar. O que a gente está chamando de fora do padrão? Podia ser uma poesia, uma performance, podia ser um documentário, um vídeo. Uma aluna fez um podcast, ficou sensacional, por exemplo, né? Então a gente teve coisas muito boas, já falaremos sobre isso, mas houve uma dificuldade muito grande, assim, de estudantes, principalmente no meio do processo, de conseguir sair daquele padrão cheio de referências, cheio de autorias de outros, etc. Vai das reclamações, Igor. Bom, a gente está aqui não é só para falar bem, a gente não está fazendo autopropaganda, né? Então, assim, a gente recebeu no final da disciplina, não só no final, a gente recebeu durante a disciplina, a gente já teve algumas reclamações. Durante a disciplina, eu diria que basicamente que a gente estava apresentando uma disciplina com métodos inovadores demais.
Então, assim, as pessoas, várias, de diferentes áreas de conhecimento, até de área inter e multidisciplinar, dizendo que nunca tinham feito uma disciplina como aquela, que nunca tinham visto aquilo, e por aí vai. E no final... palestrinha e textos para citar. E querendo o que elas já estavam acostumadas, né? E no final, a gente recebeu também reclamações explícitas sobre notas, mesmo de alunos aprovados, assim, do tipo, por que a minha nota foi 9,2? E fofoca de bastidores que a gente fica sabendo, mas a gente não estava no grupo do WhatsApp, que a gente não quis participar do grupo do WhatsApp da disciplina, mas assim, são coisas que acontecem e que mostram para a gente por que a gente está trazendo esse slide. Porque mostram, também para desconstruir um mito, de tipo assim, a educação hoje é medieval, ela precisa mudar e todo mundo quer essa educação nova. Não, gente, muita gente quer a educação medieval do século XIV e quer que continue assim. Para algumas pessoas, isso é muito mais cômodo. Agora, falando um pouco... Fala, Ju. Não, desculpa. Enfim, né, a gente também teve algumas dificuldades, né? Eu, pessoalmente, tive uma dificuldade institucional, né, de não ter a disciplina autorizada para ser oferecida oficialmente. Então, eu dei a disciplina por fora, né, sem considerar a minha carga horária, dei né, porque eu queria, porque eu tinha interesse. Então, foi um trabalho extra que eu fiz. Fiquei muito feliz de ter feito, mas foi uma pena o impedimento institucional para que isso acontecesse de uma forma mais tranquila, né, e que fosse mais efetiva. Então, acho que teve também um pouco a ver com essas inovações, com essa nova forma de pensar e propor. E aqui, da minha parte, na UFRJ, foi a carga, embora a carga horária tenha sido contabilizada e a disciplina tenha sido ministrada, digamos assim, os certificados que os alunos receberam saíram todos pela UFRJ nessa edição, mas só que a UFRJ ela não registra esses alunos de maneira oficial dentro do seu sistema de gestão acadêmica. Então, veja, a coordenação do programa de pós-graduação no final do semestre emitiu as declarações para os alunos concluintes, mas apenas criou aqueles PDFs, a coordenação assinou para cada um validar no seu programa. Mas, oficialmente, quando a UFRJ olha para aquela turma, ela só teve os alunos da própria UFRJ. A UFRJ não enxerga os alunos de outras instituições que fizeram parte daquela disciplina. Juro que está acabando. A gente quis falar um pouquinho sobre esses caminhos que foram construídos, né, principalmente depois de trazer as dificuldades, esses entraves, essas reclamações. E a gente quer destacar 3 questões que estão bastante entrelaçadas, na verdade, mas como foi interessante que a gente conseguiu, durante a disciplina, construir um espaço onde estudantes de fato participavam, de fato discutiam, de fato se preparavam e traziam elementos super interessantes para a discussão. E a gente conseguiu fazer isso através de várias provocações e perguntas disparadoras, usadas tanto no início do encontro, quanto às vezes ao longo, né? A gente ia organizando de uma forma que trazia novos elementos conforme o tempo ia passando da aula, né? E o assunto se esgotando. E, ao mesmo tempo, os estudantes foram aprendendo com o tempo a se autogerir. Teve 2 momentos bem particulares que a gente não fez nada. Teve 2 aulas que a gente abriu, fez as perguntas iniciais e rolou. E até assim, deles de levantar a mão e eles mesmas verem assim, levantou a mão, eu sou o número 3, eu vou esperar, eu abro o microfone, eu fecho o microfone, sem ficar precisando de uma mediação nossa tão constante em momentos necessários. Então, a gente aparecia na mediação, na facilitação ali do processo, apenas quando necessário. O resto do tempo, a turma realmente conseguiu fazer isso e aproveitar esse tempo e promover uma construção coletiva de conhecimentos, né? Os trabalhos finais, a gente ficou muito feliz que aquelas pessoas que, de fato, aproveitaram as discussões de início e de meio termo sobre suas propostas, fizeram trabalhos incríveis, e isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Claro que nem todo mundo, e isso teve a ver com
a participação nas aulas e a adesão às sugestões feitas e às discussões promovidas, né? Mas a gente ficou muito feliz em ver a qualidade dos trabalhos de quem realmente mergulhou e experienciou toda essa proposta que a gente construiu. Acho que é um pouco isso, né? E daí, por fim, vai lá, Igor. Agora, para concluir, que a gente já tomou demais o tempo de vocês, a gente queria falar um pouco assim sobre as. Até agora, a gente montou a apresentação de maneira uniformizada, com o que nós dois fizemos de apreciação em conjunto. Agora a gente quer apresentar nesse slide o que cada um de nós viu como as nossas próprias desobediências. Então, assim, da minha parte, eu separei 3 pontos. O primeiro é a desconstrução da imagem do que é um professor de pós-graduação de uma universidade, aquele cara sabe tudo, PhD-uso, que tem que ter resposta para tudo, que sabe tudo, porque a gente fez uma disciplina em que a gente abria a mão desse papel do expert. Então, isso é o primeiro ponto que eu acho que é importante mencionar, porque isso é algo que requer da gente essa autorreflexão também. Não é uma coisa só dos estudantes. A gente precisa querer descer do pedestal, sair da Torre de Marfim. Em segundo lugar, uma disciplina como essa amplia enormemente o alcance da pós-graduação, principalmente num país extremamente desigual e gigante como o Brasil. Né? Então, assim, a universidade não quer isso muitas vezes, a universidade faz de tudo para atrapalhar isso e dificultar muitas vezes, mas a gente consegue ampliar enormemente o alcance se a gente faz iniciativas desse tipo. E, por último, uma coisa que assim, parecer até boba, mas que para mim é muito cara, conseguir construir uma educação, ou seja, no meu trabalho diário com a educação enquanto educador, mas por meio de atividades que me dão alegria, que me despertam tesão, que me animam, porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente faz, enquanto educador, enquanto educadora, a gente faz milhões de coisas que a gente não tem o menor ânimo, que a gente não tem a menor alegria. Então, sem dúvida, uma iniciativa como essa foi algo que me despertou uma alegria enorme, uma vontade mesmo de fazer muito grande. Bom, o Igor ele foi muito rápido para escrever as desobediências dele, e eu tive um pouco mais de dificuldade. Então, assim, eu me sinto contemplada pelas que ele colocou, e eu resolvi falar um pouco mais das minhas mais pessoais, né? Mas todas as que ele elencou, eu concordo e me sinto da mesma forma. Mas, enfim, eu acho que a minha primeira desobediência foi oferecer a disciplina, mesmo sendo não oficial. Acho que isso foi uma coisa importante, uma grande desobediência. E, apesar de ter sido mais um trabalho, a nossa carga horária gigantesca, foi muito importante para mim. Eu fiquei nessa coisa de meio que, não atribuições de papel, mas definições de papéis que vão surgindo ao longo do processo. Eu acabei ficando enquanto a pessoa que ficava muito mais provocando e, ao mesmo tempo, estabelecendo limites de estudantes nas discussões. Eu acho que tem mais a ver com a minha personalidade, eu acabei pegando esse lado, e era uma grande desobediência, né? Porque ao mesmo tempo que eu ficava provocando discussões e provocando percepções e reflexões, eu era a pessoa do limite. Eu era a pessoa da ainda, mas agora não. Né? Eu fazia bastante isso, e era uma dualidade, né? De como ser essa pessoa que faz esses dois lados, e faz esses dois lados sem exercer qualquer forma de violência, sem exercer qualquer forma de opressão, mas ao mesmo tempo colocando ali. Então, para mim, foi um exercício muito difícil, de muita desobediência. Tanto eu desobedecer o meu lado, que eu brinco que a professora trouxa, então eu tenho que desobedecer esse lado e sim estabelecer limites. Então foi difícil para mim estar nesse lugar, mas foi muito interessante estar fazendo esse jogo e estar conseguindo essa inter-relação por completo. E por fim, acho que é isso, né? Não me preocupar em passar, manter uma imagem dessa docente que vai dominar os conhecimentos e que é isenta e que não se envolve emocionalmente com assuntos, né? Então tá nesse lugar primeiro de ser humana. Então, eu sou gente, né? E depois eu sou professora, né? Mas eu sou uma pessoa que está ali nesse processo todo. Acho que é isso. No último minuto, gente, olha só, somos 2, era 10 minutos, os organizadores errando feio, mas ó, a gente é humano, lembra? Então, voltando aqui, então, na média vai dar 10 minutos. A gente, pensando em resumir nossa experiência com algumas palavras-chave, né, que vai ter uma atividade de uma aluna, a gente elencou 4, né, 2 para cada um, mas então a gente resume nossa experiência como desafiadora, ao mesmo tempo gratificante, e ousada e polêmica, né? Então ela
ela é muita coisa, né? É muito mais do que simplesmente foi legal. É isso, gente. Qualquer coisa, podem nos inscrever. Estão aí os nossos contatos. Um beijo, um abraço, muita saúde. Um beijo e vamos discutir em breve. Tchau, tchau. 20 minutos.